Bom, boa noite, alunos do oitavo ano. Aqui eu vou fazer um resumo do que nós vamos trabalhar essa semana, né, em relação ao pensamento do Maquiavel. Estamos chegando ali no meio do pensamento, as coisas vão começar a ficar um pouco mais complicadas, um pouco mais emaranhadas, depois que a gente já teve ali uma primeira noção do pensamento dele sobre a natureza humana, sobre a relação entre poder e ética. Vamos entrar em uma parte do pensamento dele que é extremamente tensa, mas que a gente pode tornar uma coisa mais suave. Que, aliás, se tratando de Maquiavel, pouca coisa é suave. Acho que é uma palavra que não encaixa com o pensamento dele, né? Pelo contrário, como eu falei com vocês, o Maquiavel ele não fica vendendo sonhos, né? Ele não fica vendendo mundos ideais, mundo perfeito como vende Platão em uma outra parte da filosofia. Não, ele vende, na verdade ele não vende, ele te apresenta o que tem. Se você vai querer comprar ou não, a escolha é sua, mas ele te mostra a coisa como é. Então a palavra suave não encaixa muito bem no pensamento do Maquiavel, né? Pelo contrário, eu acho que ele é bastante áspero e não suave. Bom, nós vamos entrar nessa semana em uma parte do seu pensamento, que é a parte da frase que muitas das vezes é usada pelos políticos, é usada em filme, em novela, em programas jornalísticos, pelo pessoal do STF, que adora citar muitas das vezes passagens filosóficas para fundamentar as suas decisões, para fundamentar os seus votos, que é a famosa frase: os fins justificam os meios. Muita gente usa essa frase sem saber que é de Maquiavel e associa ela com maquiavélico, com maquiavelismo, que é um equívoco total, um equívoco total. Parece que essa frase ela serve, na visão de muitas pessoas leigas no campo da filosofia, e muitas vezes pela preguiça. Nem precisa você ser filósofo, basta você parar um pouquinho, já que você vai fazer uso de uma frase dessa, para fundamentar um comportamento, para fundamentar uma decisão, para fundamentar uma prática, que você pelo menos tenha a curiosidade de saber qual é o fundamento dela, o que ela quer exatamente dizer. Até porque ela nunca foi dita pelo próprio Maquiavel. Se você for ler a obra dele, O Príncipe ou Os Oito Brumários, você não vai encontrar lá em nenhum momento essa frase: os fins justificam os meios. Digamos que essa frase ela é um resumo do pensamento social e político de Maquiavel, mas ele em si nunca usou essa expressão. Mas é associado a ele porque resume bem o que ele escreve no Príncipe. Então, digamos que se você pudesse dar um segundo título para o livro, seria esse: os fins justificam os meios. Ou então poderia ser um subtítulo: o Príncipe, os fins justificam os meios. Bom, por que essa frase ela é de extrema importância? Porque é impressionante, até mesmo homens de Estado, quando na Segunda Guerra Mundial, quando foi autorizado o lançamento da bomba em Hiroshima e Nagasaki, foi uma frase que foi usada pelo presidente americano para justificar a ação, né? Já que a gente quer a paz, então a gente vai ter que ter alguns efeitos colaterais, mesmo que a gente tenha que queimar algumas pessoas inocentes, mas vai se justificar. Então, ou seja, o meio não era, o meio era condenável, a bomba atômica, mas o fim é a paz. Então a gente pode usar perfeitamente, justifica. A priori você pode dizer então que essa ideia do Maquiavel, dos fins justificando os meios, ela serve para muita coisa, para justificar qualquer ação nesse sentido. Não, existe aí uma série de problemas sociológicos, éticos, políticos, para você poder interpretar o que essa frase realmente te autoriza a fazer ou te autoriza a dizer. Essa é uma frase que muitas vezes ela é encaixada em novelas, em filmes, em seriados, completamente deslocada da real intenção do pensador. Entende? E que é muito perigoso quando uma pessoa não tem, ou pelo menos um mínimo conhecimento sobre o pensador, sobre o contexto que a frase se construiu, sobre o que a frase está querendo sustentar, e você sai usando a torta e a direita. Você pode justamente usar a frase em desserviço ao que o pensador quis falar. Bom, a ideia de Maquiavel não é que está dizendo que qualquer canalice pode ser justificada pelo que você quer atingir. Pelo contrário. Ele te chama a atenção que os fins justificam os meios. Agora você tem que ter muito cuidado exatamente com os meios. Só que nós somos uma sociedade hoje que a gente finaliza muito, a gente se baseia muito nos fins. A gente quer atingir os fins. Agora os meios, a gente dificilmente reflete sobre eles. Desde que eu atinjo o meu interesse, desde que eu atinjo o meu objetivo, pouco importa os meios. Nós somos hoje uma sociedade de fins. E para Maquiavel,
muito mais importante que os fins da perspectiva da filosofia de Maquiavel seriam os meios, né? Porque o que acontece? A gente pode fazer a seguinte leitura sobre o que está dizendo Maquiavel. Os fins justificando os meios. O que ele quer dizer? Se os fins são os nobres, se os fins forem nobres, os meios podem até ser descartados, no sentido de julgamento ético e moral. Por exemplo, a gente sabe que bater em qualquer ser humano é antiético. Agora, quando um pai bate no filho, segundo Maquiavel, bom, se o pai pegou o filho usando droga e o pai bateu, desculpa, o bater pode ser antiético. Mas o fim que o pai quer é evitar que o menino se acabe nas drogas. Então, aí está justificado, os fins justificando os meios. Então, observe, quando o fim é nobre, o meio pode até não ser, que se justifica. Agora, o que as pessoas geralmente fazem uma leitura? As pessoas fazem uma leitura um pouco complicada. Elas acreditam que os meios que determinam os meus fins. Então, se eu atingir o fim, meus meios pouco importa. Eu acho que o mais correto seria você fazer a leitura inversa. Primeiro eu determino o que eu quero, o meu fim. E aí, uma vez que eu estabeleci o meu objetivo, eu vou traçar os meus meios. Então, ora, se eu já sei onde que eu quero chegar, se eu já sei o que eu quero realizar, se eu já determinei o que eu pretendo, fica muito mais fácil eu traçar os meios. Agora, se você para pensar, se você vai pegando tudo que é meio, sem você saber que fim que você quer atingir, isso é no mínimo irracional. É óbvio que você vai cometer alguns tipos de atitudes, de ações, de palavras completamente antiéticas e imorais, que talvez se você tivesse primeiro estabelecido o fim que você quer atingir, fica muito mais fácil você traçar os seus meios. Então, Maquiavel ele é muito mal interpretado porque as pessoas fazem o contrário. Eles acham que os meios primeiro e os fins depois. Eu acho que da perspectiva maquiavélica estabeleça o seu objetivo e depois traça os meios. Eu acho que isso vale para a nossa vida pessoal, isso vale para um governo, isso vale para uma empresa, isso vale para uma escola, isso vale para qualquer lugar que nós estejamos. Entende? Então ele tem essa perspectiva. Primeiro avalie o fim que você quer e depois veja se o meio que você está utilizando, se o meio que você quer realmente vai te levar ao fim que você deseja. E talvez, se você, para atingir esse meio, você precisar alçar mão de algumas atitudes que possam sim serem questionadas do ponto de vista da ética e da moral, mas elas são inevitáveis para você atingir o seu objetivo. O que está dizendo Maquiavel? O poder, às vezes, tem esse tipo de ônus que você precisa pagar, né? Você precisa pagar esse tipo de ônus. Então, nós vamos trabalhar com essa frase essa semana. Só essa frase dá uma semana de aula, entendeu? E é interessante porque o menino perguntou como é que essa frase se encaixava na polêmica da semana, né? Que a polêmica da semana foi a primeira aula após o carnaval e a polêmica era o problema do vídeo postado pelo presidente Jair Bolsonaro. E aí eu tive que fazer toda uma reflexão provando para ele que quando você está no poder, Maquiavel ele é quase que uma cartilha que você não pode desgrudar. Né? Porque eu acho que quando você está no poder, como eu expliquei para o aluno, as suas ações elas têm um peso muito grande. Então você tem que saber exatamente qual era o fim que ele queria atingir com o vídeo, né? Qual era o fim que ele queria e se o fim que ele queria atingir, se o vídeo era o melhor meio. Então, como a gente não sabia qual era o fim que ele queria atingir, o fim não ficou claro, então a gente também não pode julgar o meio, porque a gente só pode julgar o meio quando a gente sabe exatamente qual é o fim. Uma vez que eu não sei qual é o fim da ação, não tem como eu julgar o meio que foi praticado. Então fica difícil. Veja que trabalhar com Maquiavel, eu poderia ter feito qualquer tipo de discurso, eu deixei claro para ele, eu só posso julgar. Maquiavel é muito justo nesse aspecto. Ele é duro, mas ele é justo. Você só pode julgar os meios uma vez que você sabe qual é o fim estabelecido. Eu não sabia, não ficou claro qual era o fim que o presidente queria ao divulgar o vídeo. Então, consequentemente, eu não posso avaliar o meio do qual ele fez uso, que foi o próprio vídeo. Então eles entenderam que é uma frase que você precisa analisar ela com muito cuidado. Não, é uma frase que todo mundo repete, mas as pessoas não entendem o problema e a complexidade de se usar um pensamento como este. Né? Você pode estar fazendo um desserviço a você, desserviço inclusive ao próprio pensador, como eu já falei lá atrás. Então nós vamos trabalhar exatamente essa semana com essa frase, com essa ideia, para que pessoas entendam que nem toda canalice pode ser justificada. Não com essa frase, porque uma coisa que a gente vai perceber ao trabalhar com essa frase é que quando a situação é social, política e humana,
Tudo bem, você encaixa essa frase, você pode justificar uma série de ações, de atitudes e de práticas com ela, quando é o campo do humano. Mas existem situações, como eu dei e vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, quando é a vida que te coloca na situação, dificilmente você vai conseguir justificar a ação com essa frase. Como eu dei o exemplo para vocês o ano passado, coisa que foi meu aluno vai lembrar, quando eu falei da mãe que teve as filhas siamesas e que teve que, infelizmente, decidir quem das duas sobreviveria, porque teria que fazer a separação ou então morreriam as duas. E para sobreviver uma, a outra teria que ser sacrificada. E aí você vai dizer, mas salvou uma e a outra tanto é justificada, porque uma sobreviveu. Desculpa, nesse caso, Maquiavel não serve de referencial. Porque não existe nobre, não existe ato nobre numa situação dessa. Por quê? Porque não é uma questão de escolha humana. Maquiavel é um pensamento que você aplica a ele quando depende do sujeito humano toda a situação que ele está envolvida. Agora, quando a situação que o sujeito humano está envolvida não depende só dele, às vezes depende da natureza, aí você não pode dizer que os fins justificam os meios. Porque não houve uma escolha total, não houve uma responsabilidade completamente humana no processo. Como nesse caso, então Maquiavel ele só vai se aplicar como referencial de análise de comportamento, de resultados, de meios, quando é 100% humano o processo. Entrou alguma coisa de natureza, aí você não pode dizer que você pode justificar isso usando os fins justificando os meios, porque não foi escolha do sujeito estar na situação e fazer uso dos meios que ele está fazendo. Como no caso da mãe, que teve que separar as duas crianças, sabendo que uma seria sacrificada, e tomou a decisão. Então não dá para você analisar dessa forma os fins justificando os meios. Nesse caso, quando não é 100% humano o processo, fica difícil esse tipo de julgamento. Então Maquiavel não está dizendo para você que tudo se explica pelos fins. Não, nem tudo se explica pelos fins. Porque para ele, se você analisar de forma mais fria, os meios são muito mais importantes do que os fins. Porque se você errar nos meios, o fim não será atingido. Então o seu fim para ser atingido ele depende do meio que você usa. Então, por isso que Maquiavel é um cara que muita gente não gosta que você conheça, porque faz com que você comece a entender como que o jogo é jogado. E quando você entende como o jogo é jogado, você pode mudar inclusive as regras do jogo. Então Maquiavel é o cara por esse motivo. É isso aí, boa noite.